o período de ocorrência de casos, né? Ou seja, de 2022 a 2023, nós tivemos no estado do Amazonas a notificação de 980 casos suspeitos. Dentre esses casos suspeitos, 352 foram confirmados, né? Sendo que 342 na capital e o restante nos municípios aqui da área metropolitana. Foram 5 municípios onde houve a notificação de casos. Vale ressaltar que esses casos, a nível de municípios, né, nós não tivemos, todos tinham uma relação com Manaus, são municípios próximos, né, e não foi possível realmente definir se houve reprodução a nível municipal, porque foi a ocorrência de 1, 2 casos no máximo, mas todos com essa relação em Manaus. Será a memória daquilo que realmente foi vivenciado em determinado estado, em determinado município, né? E essa memória, obviamente, ela tem que ser avaliada, né, e resgatada em outros momentos. Então, a importância disso eu acho que é indiscutível, né? Agora, nos serve também, né, para aprimorar a nossa questão da vigilância, né? Aprimorar, digamos, a nossa capacidade de investigação, né? E talvez até trabalhar com nossos profissionais no que diz respeito a um melhor registro de dados, mesmo na questão ambulatorial, na questão da emergência. Porque o que a gente realmente teve muita dificuldade é que nós trabalhamos aí com uma variedade muito grande de profissionais, né? Algumas histórias clínicas realmente elas te davam o subsídio para que realmente você fizesse o resgate, mas a grande maioria não, né? E a gente tem que deixar claro que história clínica não é só a pontuação de 1 ou 2 sinais e sintomas, né? É realmente uma situação na qual a gente tem que ter o contexto do princípio, do meio e do fim de uma determinada doença do paciente. A importância, né? Eu acho que a inserção aqui do estado do Amazonas, ou de um estado dentro da realidade amazônica, né, foi muito importante, até porque a dinâmica de transmissão das doenças aqui na área até certo ponto, muito diferenciada da restante do Brasil, né? Nós temos aí, tanto é que dentro da questão do Mpox, né, nós tivemos aí uma concentração praticamente e reprodução de casos praticamente dentro da capital, os municípios do interior, nós não tivemos essa, essa situação, principalmente no que diz respeito aos casos autóctones, né? Ela se reveste de grande importância, até porque um resgate que nós estamos fazendo de uma situação inusitada, né? E esse resgate vai nos deixar subsídio, vai nos deixar um legado para a história do Mpox, não só no Brasil, mas também como aqui no estado do Amazonas, né? Então, à medida que nós recebemos o convite, nós tivemos aí a oportunidade de conversar sobre essa questão da população de estudo, ficou definido pela a maior facilidade de acesso aos dados os pacientes que foram atendidos na Fundação de Medicina Tropical do Estado do Amazonas, que é uma fundação, digamos, que já tem a tradição de trabalhar em conjunto com a rede a nível de capital, né, sendo uma referência para as doenças infecciosas e parasitárias. Então, houve essa questão do aceite institucional, né, e aí, a partir daí, nós procuramos trabalhar a questão da fonte de dados, já que nós tínhamos recebido da própria OMS-OPAS um questionário previamente definido, né, e trabalhamos com o prontuário eletrônico, trabalhamos com registros da Comissão de Infecção Hospitalar do hospital, através da investigação epidemiológica de casos. Também utilizamos esses registros laboratoriais e também, naqueles pacientes internados, trabalhamos com prontuário físico. No entretanto, realmente tivemos dificuldades
no que diz respeito principalmente à caracterização temporal do aparecimento de sinais e sintomas, e isso já era uma situação esperada, né, à medida que nós estamos trabalhando com um estudo retrospectivo, né, mas mesmo assim, na reunião dessas informações, acho que tivemos aí um resultado bastante expressivo, né? E são esses resultados que estão explicitados dentro do nosso relatório de resumo. O que a gente verifica é que dentro da nossa população de estudo, né, tivemos aí, digamos, uma maior clareza quanto à questão do espectro de sinais e sintomas, né, e também uma evidências aí de que realmente essa doença ela tem um período de pródromos, posteriormente as lesões características elas aparecem, né? E o que a gente deu para sentir, porque isso também não existia um registro muito consistente, mas primeira coisa, todos os pacientes relatavam, todos, quase todos os pacientes relatavam a presença de febre como sintoma inicial. Febre, mialgia, né, astenia, às vezes dores articulares. Posteriormente é que aflorava a questão das lesões de pele, né? Então, ou seja, aqui antes de da ocorrência das lesões de pele, nós tivemos uma série de sinais e sintomas, no caso aí, febre, artralgia, mialgia, né, que esses sintomas praticamente eles são comuns em qualquer outra doenças infecciosas, né? Mas o que realmente chamou a atenção, principalmente daqueles pacientes que não tiveram contato com pacientes reconhecidamente portadores do mpox, né? Era exatamente essa história inicial de febre acompanhado de alguns sinais e sintomas, e posteriormente a lesão de pele, né? Mas a grande maioria dos pacientes já chegavam à unidade já com as lesões de pele características, né? E com essa história de acompanhamento de outros sinais e sintomas iniciais, né? Que na realidade a febre, por exemplo, foi um sinal que foi bastante frequente. Eu acho que quase 80%, 75% dos nossos pacientes, eles referiam febre como abertura de quadro. Então, né? Então, e isso realmente a gente não tinha a febre no questionário como um sintoma explicitado, né? Mas tinha exatamente o local aonde inseri-lo, que era a questão dos outros sinais e sintomas, né? A gente verifica exatamente a sua ocorrência na população é, jovem, né? Economicamente ativa, né? E isso realmente já pode nos trazer lições, né, e respaldo para futuramente nós temos aí uma maior facilidade de manejo, não só da doença em si, mas principalmente do doente. Isso realmente foi uma doença nova, né? Que à medida que a epidemia caminhou, a gente começou a ver aí algumas nuances que estariam relacionadas com essa questão da transmissão, né? Uma coisa interessante que a gente observa também nesse conjunto de pacientes é que as lesões de pele, né, elas têm tiveram uma característica importante, né, apesar de serem lesões sistêmicas, mas houve uma ocorrência muito grande no caso aí dessa questão da transmissão via sexo, né? É as lesões, por exemplo, no pênis, as lesões perianal. Uma outra coisa que chama atenção também aí são as lesões de orofaringe, né, que realmente foi uma frequência também importante, né? E isso realmente a gente tem nos faz pensar de que seja uma doença em que esse contato realmente seja mais próximo, mais intenso, e a partir daí você ter a disseminação para outras áreas do corpo, né? Apesar de que não é uma doença localizada, é claramente uma doença sistêmica, né?
Eu acho que essa questão, né, do contato maior, da aglomeração, né, as festas de fim de ano, carnaval, onde você realmente, às vezes, até sai um pouco da rotina, né, pela bebida, pela própria euforia do momento, né, isso é a possibilidade de transmissão realmente existe. Eu acho que é uma das coisas que nós temos aí já que pensar, né, talvez até dentro dessa perspectiva, buscar um refinamento dessas informações, né? Coisa que nós não podemos resgatar no estudo retrospectivo, ele pode ser feito agora no estudo prospectivo, que eu acho que é muito mais consistente de que o estudo retrospectivo. Nós tivemos vários viés aí que interferiram nesse resgate.